Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo Smith do aulalivre.net. No nosso encontro de hoje, a gente fala um pouquinho sobre o estado gasoso. Esse estado que é fantástico, né? Que nos norteia, que faz com que a gente possa viver, respirar, conviver em sociedade, é muito importante. O que caracteriza esse estado? O estado gasoso é o estado em que existe o famoso caos molecular, onde as moléculas ficam com o máximo de afastamento possível, onde elas têm uma altíssima energia cinética, aquele estado onde as moléculas ficam cada vez mais afastadas entre si. Então, nesse estado, nós temos as menores interações, as menores forças intermoleculares. Mas o que é que caracteriza um gás? Um gás, a gente diz, a caracterização do estado gasoso não é apenas dizer, é um gás. Não, pelo contrário, existem algumas coisas que são muito importantes da gente inferir. Um gás ideal, que é o que a gente trabalha em nível de ensino médio, é um modelo físico, um modelo hipotético, um modelo imaginário de gás. Na realidade, a gente convive com gases reais. Só que na prática, a gente trabalha nos livros, nos testes, nas apostilas, com modelos idealizados. Esses modelos idealizados desconsideram algumas coisas, alguns parâmetros que na realidade a gente deveria considerar. Como, por exemplo, o volume das moléculas. Existem moléculas bem pequenininhas e moléculas bastante grandes. No modelo idealizado, isso não é considerado. Mas ainda, a gente pode descrever que um gás real pode se aproximar de um comportamento ideal. Um gás real, um gás que exista, um gás que você esteja respirando nesse momento, como fazendo parte do ar atmosférico, ele é um gás real. E ele pode, na verdade, se aproximar de um comportamento ideal. De que maneira? Quanto mais rarefeito ele for. O que é essa estrutura, essa história do gás mais rarefeito? É aquele onde ele está nas maiores temperaturas e nas menores pressões. Para a gente trabalhar um pouquinho mais sobre isso, dá uma olhadinha nas variáveis de estado. O que é que caracteriza o estado de um gás? Repito, não é dizer que ele está no estado físico gasoso. O que caracteriza esta estrutura, esse sistema, este gás? São as três variáveis. O volume. Sempre é o volume do recipiente que o contém. Um gás sempre ocupa o espaço total. Na verdade, se eu trabalho num sistema aberto, sem um anteparo físico, o volume é infinito, é o volume da estratosfera. Agora, se estamos num balão, em uma caixa, por exemplo, sempre o volume é o total. Volume que a gente pode descrever a maioria das vezes, é claro, com a unidade de litro. Mas eu posso ter, na verdade, centímetro cúbico, eu posso ter decímetro cúbico, tem vários tipos de unidade. O padrão no sistema internacional é que a gente trabalhe com litros. A temperatura, existem várias escalas de temperatura. Nós estamos acostumados no nosso dia a dia a trabalhar com a escala em graus Celsius. Porém, na verdade, a escala absoluta, a escala em que a química, em que a física, em que a ciência se baseia, é a escala em Kelvin. E só para que a gente lembre, a temperatura em Kelvin, como é que a gente faz para obter a temperatura em Kelvin? A temperatura em graus Celsius mais 273. Na verdade, a temperatura, para eu transformar graus Celsius para Kelvin, seria a temperatura em graus Celsius mais 273,15. Este vírgula 15 é um preciosismo, a gente pode desprezá-lo. Então, a gente trabalha sempre com a escala absoluta. Por exemplo, se eu dissesse para você, pessoal, cuidado, aí agora, para fora da sua casa, a temperatura está a 250 Kelvin. Pergunto, você estaria com frio ou estaria sentindo calor? 250 Kelvin, a temperatura seria menos 23 graus Celsius, estaria realmente muito frio. Então, cuidado com a expressão desta descrição de escala de temperatura. Para que eu possa trabalhar com gases, a gente deve pensar, trabalhar, raciocinar sempre na escala Kelvin. Mesmo que o problema te dê a temperatura em graus Celsius e mesmo que a resposta esteja em graus Celsius, a gente deve saber fazer essa pequena conversão.
E a pressão eu posso descrevê-la em atmosfera, em milímetros de mercúrio, em centímetros de mercúrio. O normal é que a gente a descreva em atmosfera mesmo. E esta pressão, ela é fruto do quê? A pressão é fruto dos choques, já que as moléculas dos gases têm altíssima energia cinética, que é a energia da movimentação das moléculas. O número de choques que esses gases, essas moléculas fazem contra as paredes do recipiente que as contém, é isso que a gente chama de pressão. Observem que num sistema gasoso, as moléculas trabalham, se movimentam para todos os lados e, é claro, colidem contra as paredes do recipiente. Porém, existem também choques internos de uma molécula com a outra dentro do recipiente. Porém, este tipo de choque não é considerado para a expressão ou para expressar a pressão. A pressão que um gás exerce é dependente do número de choques, do número de colisões que as moléculas fazem contra as paredes do recipiente que as contém. Isso é o que diz, na verdade, um comportamento de um gás ideal. Num gás real, por exemplo, a gente deveria fazer algumas considerações, mas para um modelo idealizado, a gente considera apenas as colisões contra as paredes do recipiente que contém o gás. Observem que pressão, volume e temperatura são as expressões, as variáveis de estado que caracterizam um gás. Como é que elas relacionam-se entre si? Através da famosa equação de Clapeyron, né? Esta expressão, ela na verdade nos descreve o momento, nos descreve o estado em que um gás se encontra. Qual é a sua pressão, qual é o seu volume, qual é a sua temperatura. Esta expressão do PV-NRT, se eu puser aqui, é bem fácil. PV-NRT. O que é o P? O P é a pressão. A pressão em que escala deve estar? A atmosfera. O V, o que é? O V é o volume. Em que escala deve estar? Em litro. O N é o número de mols. O N é o número de mols. O R é a constante, que para estas unidades a gente utiliza o númerozinho 0,082. E a temperatura sempre na escala Kelvin. Esta equaçãozinha descreve o estado de um gás, descreve o momento, a situação, o retrato, a fotografia desse gás. Esta expressão é muito importante e faz com que a gente possa matematicamente descrever a relação entre pressão, volume e temperatura a que o gás está submetido. Observem que, de acordo com a constante, ou de acordo com as unidades que eu trabalho nesta expressão, eu tenho um tipo de constante. A maioria das vezes, a infinita maioria das vezes, se utiliza o valor de 0,082, simplesmente porque as escalas em que trabalhamos estão de verdade em atmosfera, litro, mol e Kelvin, mas existem outras possibilidades também. Esta, com certeza, é a mais comum. Para eu falar um pouquinho de CNTP, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. A maioria dos testes que envolvem gases trabalham nestas condições. Condições normais de temperatura e pressão descrevem a pressão em uma atmosfera, a pressão ao nível do mar e a temperatura em graus Celsius. Mas observem, a temperatura de 0 graus Celsius eu não posso colocar o zero nessa expressão. É, mais uma vez, a comprovação de que a gente deve trabalhar exatamente com a escala em Kelvin. Se eu for transformar 0 graus Celsius para Kelvin, a nossa temperatura em graus Celsius é zero. Portanto, nas condições normais de temperatura e pressão, a temperatura é 273 Kelvin. Esta é a expressão normal. Isso descreve o estado de um gás. Porém, como é que relacionam-se entre si, estas variáveis de estado? Pressão, volume e temperatura. É simples. Isso não é química. Isso é um pouquinho de matemática básica. Se a gente observar as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, pressão, volume e temperatura são constantes. Mas observem, por favor,
toda vez que eu tiver variáveis que se multipliquem de um mesmo lado de uma igualdade, se eu tapar o t, por exemplo, variáveis que se multiplicam de um mesmo lado de uma igualdade descrevem uma relação inversamente proporcional entre si. Agora, se eu tenho variáveis que se dividem de um mesmo lado de uma igualdade, isso descreve uma relação diretamente proporcional entre si. Isso, de fato, é fundamental. E não é só na área da química, isso é na ciência como um todo, né? Sendo que eu tenha duas variáveis quaisquer, A e B, X e Y, isso sempre será válido. E ainda mais, na mesma faixa de linearidade, ou seja, com expoente igual a 1. Assim, a gente pode prever, raciocinar, inferir, trabalhar com vários tipos de questões, mesmo sem executar o cálculo, apenas observando a proporcionalidade. A lei geral dos gases descreve situações distintas. Por exemplo, quando eu digo que se muda o estado gasoso, não é que muda o gás, por exemplo, para líquido. Não, é que a gente muda algumas variáveis de estado. A expressão, a gente diz que existe uma situação 1 e uma situação 2. Só que nesta situação 1 existe a pressão, o volume e a temperatura a qual o gás está submetido. Na situação 2, existem também a pressão, o volume e a temperatura desse gás. Se é o mesmo gás para um número de mols constante, ou seja, para uma massa constante, uma situação inicial tem que ser igual a uma situação final. E é esta expressão justamente que é capaz da gente realizar, é capaz de fornecer vários tipos de transformações gasosas. Quando se fala em transformação gasosa, repito, não é transformar o gás em líquido ou o gás em sólido, é transformar as características desse gás, transformar as suas variáveis de estado. Portanto, existem 4 tipos básicos de transformações. A transformação isotérmica é aquela na qual a temperatura é constante. Se eu tapar a temperatura ou se eu excluir a temperatura desta expressão matemática, eu fico com o quê? Pressão e volume iniciais, pressão e volume finais, descrevendo, matematicamente, multiplicações. O que me diz que a expressão, essa transformação, descreve um sistema inversamente proporcional. A pressão aumenta e o volume diminui. Isso é uma transformação chamada de isotérmica. Num segundo momento, eu posso ter as pressões constantes. Se eu excluir as pressões desta expressão, eu fico com uma transformação chamada de isobárica para pressões constantes. Iso de igual e baros de pressão. Isobárica. Nesta situação, volume e temperatura é que regimentam matematicamente esse sistema. Porém, volume, temperatura e volume e temperatura, se dividindo, descreve uma relação diretamente proporcional. Por isso, isobárica, pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Duplica a temperatura, duplica o volume e assim sucessivamente. Não te esquece que a temperatura a gente sempre deve trabalhar na escala em Kelvin. E a transformação para fechar essas mais comuns, se eu deixar, na verdade, o volume constante, se eu tirar o volume desta expressão, a gente fica com a transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, são todas elas sinônimas, nas quais pressão e temperatura estariam se dividindo. Isso significa que quanto maior a temperatura, maior é a pressão, maior é o número de colisões que as moléculas do gás exercem contra as paredes do recipiente que as contém. Por isso, temperatura e pressão, mais uma vez, descrevem uma transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. E ainda, se eu tiver uma transformação em que todas as variáveis se modificam, pressão, volume e temperatura, e ainda se eu considerar que a troca de calor com o meio externo é zero, nós teríamos uma transformação chamada de adiabática, onde todas as variáveis estariam se modificando.
Essa, na verdade, é a descrição básica do comportamento que os gases têm, num sistema químico. Agora observe que estas expressões, essas interpretações são bastante elaboradas e existem N tipos de testes que podem, na verdade, nos confundir um pouquinho. Atentem para as relações matemáticas, atentem para as expressões de proporcionalidade. Quando as variáveis se multiplicarem de um mesmo lado de uma igualdade, descreverão relações inversamente proporcionais. Quando se dividirem, descreverão relações diretamente proporcionais. E mais, considere, por favor, as unidades, o volume em litros, a pressão em atmosferas e a temperatura, principalmente na escala Kelvin. Essa é a nossa temperatura em escala absoluta. Portanto, por enquanto é só. Um abraço, tchau!